Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos na Semana Social Brasileira do Setor Pastoral Cruzeiro. Venha bem-vindo, bem-vinda para mais uma noite de reflexão, de partilha da Semana Social Brasileira, Setor Pastoral Cruzeiro, onde nós temos como tema Mutirão pela Vida, Terra, Teto e Trabalho. Nós estamos já caminhando na construção desse mutirão e hoje nós temos a alegria de ter conosco a Regina, a Rosângela e a Natália, que são do CREA de Cruzeiro, são profissionais do CREA de Cruzeiro. É uma alegria ter vocês conosco. Queria estar acolhendo quem está chegando aí para acompanhar essa live em nome do Padre Fabrício, que é coordenador do Setor Pastoral Cruzeiro, e acolher também em nome do Padre Alessandro, que é pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus de Cruzeiro. Para nós é uma alegria estar realizando esse mutirão numa bonita união pastoral das paróquias do Setor Cruzeiro, demonstrando a preocupação do clero de Cruzeiro com a vida. E por isso nós estamos na construção desse mutirão pela vida. Nós começamos no dia 1º com Dora, falando da qualidade de vida, o sentido das políticas públicas. Depois tivemos a presença do reverendo Vilardi, falando de vida digna, direito de todos. Aí, na sequência, Dr. Augusto e Dora, falando de direitos constitucionais, terra, teto e trabalho. Ontem nós tivemos a presença da Yolanda Elias, assistente social Yolanda Elias, falando da força da comunidade pela sua identidade. E hoje nós temos, como eu já disse, do CREAS, Regina, Rosângela e Natália, onde vão estar falando sobre assistência, proteção e defesa dos direitos. Você que está chegando aí, curta esta live, compartilhe, para que outras pessoas possam beneficiar desse momento, dessa partilha, desse bate-papo. Se você tiver alguma pergunta também no decorrer da live, pode estar colocando aqui, que a gente vai estar encaminhando para os profissionais que vão estar aqui colaborando conosco nessa noite, na construção desse mutirão pela vida, mostrando aí todos os mecanismos de controle que tem contra toda e qualquer violação de direitos. Só lembrando que as semanas sociais têm por objetivo ajudar na discussão sobre os rumos do nosso país, de propor caminhos de transformação da sociedade pelo viés da defesa da vida. E importante isso hoje, defesa da vida, da criança, do idoso, do adolescente, da mulher, também da justiça e da solidariedade, olhando com especial atenção a vida mais fragilizada. Por isso, a sexta Semana Social, que nós estamos aqui em construção, com o tema Mutirão pela Vida, por Terra, Teto e Trabalho, ele nos remete ao primeiro encontro mundial dos movimentos populares, que aconteceu em outubro de 2014 em Roma, convocado pelo Papa Francisco. E o Papa Francisco, em seu discurso, ele afirmava categoricamente: nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Por isso nós estamos realizando esta Semana Social como um grande mutirão. Por isso contamos com todas as forças vivas, presentes, que se dispõem a construir uma nova sociedade. Você que está aí, você é nosso convidado na construção desse mutirão. Regina, Rosângela, Natália estão aqui hoje também, colaborando na construção desse mutirão pela vida. Esse mutirão pela vida exige muita oração, mas também exige muita ação. E é por conta de ações pontuais que vem aí fazer um confronto contra toda e qualquer violação de direitos que o CREAS de Cruzeiro está aqui hoje, mas muito mais do que o CREAS de Cruzeiro, elas estão aqui voluntariamente
porque são pessoas também que são comprometidas com a vida. Elas estão aqui para estar ajudando a todos nós nessa noite. Boa noite a você que está chegando aí também, vai deixando seu boa noite. Nós temos aqui várias pessoas já manifestando carinho, apreço pelas pessoas que estão conosco aqui. Vamos na construção desse momento. Regina, abre a palavra para Regina. Regina Costa. Boa noite a todos e a todas, né? Quero agradecer ao Mauro pelo convite, né? Por nós participarmos desse evento. Quero parabenizar o padre Fabrício, né? Pela atitude, pela iniciativa, porque marca, né, a nossa cidade com esse evento, né? Marca uma história, né? Porque a gente acaba contando da história, do que acontece dentro do município e quais são as importâncias que impactam a vida do usuário, né, do ser humano, do munícipe, né? E eu vou falar um pouco da assistência. É um assunto abrangente, mas eu vou dar uma resumidinha, porque cada uma aqui vai falar um tema, então não posso falar muito, né? Então, vou dar uma resumidinha só para se ter um entendimento do que é assistência, porque às vezes existe uma confusão, né, sobre a assistência, né? Quando começou a assistência foi por volta de 1930, né, na era Getúlio Vargas, iniciado pela Igreja Católica, tá? Onde era um movimento que atingia a classe trabalhadora, né, que era em prol deles, mas também tinha a classe dominante, que era a contrapartida, né, que trazia uma doutrina religiosa em contrapartida para esses trabalhadores. E isso em 1930. 1934 já chega o assistencialismo. Por quê? Dentro de uma pesquisa, famílias carentes, né, famílias que tinham a prole numerosa, né, muitos filhos, precisavam de ajudas, e já existia uma desigualdade, tanto na parte capitalista, né, já existia uma vulnerabilidade ali, então veio o assistencialismo, que seria essa ajuda para essas famílias. Tá, aí eu vou pular bem, tá? Aí a gente chega com a Constituição Federal de 1988, que, através do estudo, através do Estado, chega para nós o quê? Os direitos, né? Vamos ver o que essas famílias têm direito, para não ficar só naquela questão de doação, de ganhar alguma coisa, sendo que eles têm direito, né? Então, entra dentro da LOAS. O que é a LOAS? Todo mundo pensa que LOAS é só aquele benefício que se recebe pelo governo, né? Mas não é. LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social, que enfatiza a proteção social básica. O que é a proteção social básica? É a que trabalha com a prevenção, é preventiva, que são até os CRAS, né, que trabalham com essa prevenção. Prevenção do quê? De vulnerabilidade mesmo, de violação de direitos. E entra também a proteção social especial, que é a proteção, ou seja, protetiva, né, que já trabalha dentro mesmo das violações de direito propriamente dita. E dentro da LOAS que vem o benefício de prestação continuada, né? O que é esse benefício? É um salário mínimo que dá direito à pessoa com deficiência, que não tem como exercer atividades laborativas, e idoso, né, com 65 anos ou mais, né, que nunca contribuiu com a Previdência Social. E aí tem direito a esse salário mínimo, que é um salário que não é transferível, não passa, quando a pessoa falece, não passa para ninguém, acaba ali mesmo, né? A pessoa com deficiência, se ela vê que dá para começar a trabalhar, criar sua autonomia, esse benefício é congelado também. Então, assim, não vamos dizer que não é um salário, não é uma aposentadoria, como muita gente pensa,
é um benefício mesmo que entra dentro do direito, entra dentro dessa Constituição de 88, tá? E o que mais? Dentro dessa Constituição, então, a gente trabalha o quê? Tudo quanto é tipo de violação de direito, todo quanto é garantia de direito, é o que nós trabalhamos, né? Por quê? Porque vai diferenciar do assistencialismo, né? Vai deixar de a pessoa só ter os seus, vamos dizer assim, seus ganhos, suas doações. Nós vamos deixar com que a pessoa seja protagonista da sua história, cria sua própria autonomia, né? Isso faz com que a pessoa garanta o seu direito e até a autoestima da pessoa vai haver uma mudança muito grande, né? E dentro dessa assistência também, nós sabemos que tem os movimentos sociais. O que são esses movimentos sociais? Um dos que a gente conhece muito são os dos sem terra, né? Que lutam pelo seu pedacinho de terra, pelos seus direitos, e que força, né, o Estado a trabalhar em prol disso, né? Existe também o movimento indígena, que a gente sabe que eles sofrem muito, né? Mas que estão lutando pelos direitos dele. É uma sociedade que luta pelos direitos, né? Bom, se eu começar a falar, eu já vou falar do meu trabalho, de como que é. Então, para eu não entrar na palavra do que é do outro, eu já vou passar a palavra para a Rosângela, que vai entrar já com esses direitos, tá? Boa noite. Bom, a Regina deu essa introdução aí, né, do que é assistência social. E eu venho falar um pouquinho da política de assistência social do município de Cruzeiro. Por que do município de Cruzeiro? É porque, assim, cada município, na verdade, existe equipamentos, por conta da questão do número populacional, da demanda que existe no município, vão surgir alguns equipamentos, né? Como ela já colocou, existe dentro da política de assistência a proteção social básica e a proteção social especial, tá? A proteção social básica seria o CRAS, os CRAS, né? No nosso município, a gente tem dois, né? O CRAS Leste e o CRAS Oeste, tá? Eles trabalham, eles são a proteção social básica do nosso município, tá? E, assim, existe a proteção social especial, que no caso seria o CREAS, tá? Como eu coloquei, né, assim, alguns municípios têm alguns equipamentos próprios para a população, para o público que é atendido. No caso de Cruzeiro, nós possuímos parcerias, vários parceiros, né? A Natália até vai falar um pouquinho depois, mais tarde, mas assim, não dá para abranger todo o serviço, né? O CRAS e o CREAS. Então, a gente precisou de parceiros, tá? Que são as organizações de sociedade civil. No caso, as OSCs são referenciadas aos serviços da assistência. Usa proteção social básica no município de Cruzeiro, o Educandário, Lar das Irmãzinhas e a Fundação Carlos Marcelo. O CREAS também faz referência de algumas OSCs, né, organizações da sociedade civil. No caso, as que são referenciadas ao CREAS, a Instituição de Longa Permanência para Idosos, que é o Asilo São Vicente de Paulo, a Casa Lar, que é um acolhimento infantil e adolescente que existe no município, tem a PAI e a ABA, que oferecem serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para pessoas com deficiência. Temos a Associação Amanda ao Próximo, que hoje é uma casa de passagem,
trabalha com pessoas em situação de rua. Tá? Bom, o CRAS, o que o CRAS faz? Vamos, assim, rapidinho, só dizer o que o CRAS faz, tá? Ele busca prevenir a ocorrência de situações de risco antes que elas aconteçam. Diferente do CREAS, que já trabalha com essa violação de direito, certo? Realmente, o CRAS ele vai trabalhar com oferta de serviços, programas, projetos para o público, né? O público da assistência é aquele público que é mais vulnerável, né? E geralmente famílias e indivíduos em situação de desproteção, né? Isso pode ser todos os segmentos, crianças, idosos, pessoas com deficiência, pessoas inseridas no cadastro único, que, portanto, tem baixa renda, né? E entre outros, tá? O CREAS, ele já oferece um apoio e orientação especializado às famílias e indivíduos vítimas de qualquer tipo de violência, a psíquica, física, sexual, tem a questão de negligência, questão de maus tratos, né, questões de ameaça, entendeu? Então, são várias situações de violência que a gente trabalha lá no CREAS, tá? Deixa eu ver aqui. Então, no caso, assim, o CREAS, no caso, a violência já se instalou, tá? Alguns serviços são oferecidos pelo nosso setor. E eu vou colocar mais ou menos, mas depois aí a Natália também vai estar falando sobre esse público e sobre as ações que o CREAS desenvolve com esse público, tá? Mais especificamente, mas a gente tem o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos. Esse é o PAEF, tá? Tem o serviço especializado em abordagem social, geralmente a gente faz, né, a abordagem na rua, de situações, e tenta identificar situações, não só da pessoa em situação de rua, mas, por exemplo, trabalho infantil, ou outras situações que podem estar ocorrendo na rua de violação. O Serviço de Proteção Social Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, a gente trabalha com a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. O Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. O Serviço Especializado para pessoas em situação de rua. Então, a gente trabalha oferece esses serviços dentro do CREAS, né? Hoje, conhecendo um pouquinho o CREAS, a gente tem uma equipe até que bacana, assim, vamos dizer assim, lógico que sempre precisa de mais técnicos, né? Mas até que a gente tem técnicos, um número de técnicos legal, né? A gente tem a Regina, que é essa que acabou de falar, a nossa coordenadora. Nós temos técnicos de ensino superior, que são a Karina, o Carlos e a Ruth, né, que são assistentes sociais, eu e a Natália, que vai falar daqui a pouco, psicólogas. Nós temos técnicos de ensino médio, né, que também trabalham na questão administrativa, que é a Maricene e a Carla, e temos a auxiliar de serviços gerais, que é a Micheli, né, todo mundo conhece a Micheli no município, e temos as facilitadoras de oficina, a Cidinha e a Verusca. Né? Essa é a nossa equipe, a gente trabalha das 8 às 5 da tarde, né? E assim, dúvidas ou qualquer situação assim mais... as pessoas às vezes buscam, né, questões assim, tipo, eu não sei, não estou entendendo, vocês podem buscar lá no CREAS, entender melhor o nosso trabalho, né, algumas pessoas, elas confundem um pouco também a questão do CREAS, acredita que, por exemplo, existe a situação de violência lá, um idoso está sofrendo uma situação de violência na casa, né, que a gente vai lá e vai socorrer esse idoso, não é bem assim. Tá? Na verdade, a gente faz a orientação da família,
que ela vá até a delegacia, né? Então, cada situação é uma, né? Por exemplo, uma mulher vítima de violência, a mesma coisa, a gente vai ouvir, vai escutar, vai acolher essa mulher, né? Mas não somos punitivos, né? A gente não consegue fazer um trabalho de polícia, tá? Então, isso não é um papel do CREAS. É importante ter um pouco claro isso, porque muitas pessoas vão no CREAS procurando uma situação assim, acontecendo isso lá em casa, ou liga, né? Falando, olha, tá acontecendo um quebra-pau lá. Então, chama a polícia, né? Ou alguma situação, por exemplo, que a gente identifica na rua, né? A pessoa em situação de rua tá lá tirando a roupa, por exemplo, entendeu? Né? Bem, atentado ao pudor, né? Então, tem que ligar para a polícia, né? Para poder fazer alguma coisa com aquela pessoa, entende? Mas é claro que depois o CREAS entra para conhecer essa pessoa, né, para entender a história dela, né, para tentar encaminhar para algum outro serviço, que esse é uma coisa que a gente faz muito, né, uma atividade que a gente faz muito, que é essa articulação de rede, principalmente com a saúde, né? Então é isso, né? Não vou falar também muito, senão a Natália eu entro no que a Natália vai falar agora, tá bom? Agradeço por estar aqui. Boa noite a todos e todas que estão participando da live com a gente, né? A Rosângela ela explicou um pouquinho como funciona o CREAS. Eu vou falar um pouquinho sobre o público atendido, né? Então, a gente aqui no CREAS trabalha com todos os tipos de violação de direito, desde a violência psicológica até a agressão, né? E o que a gente encontra mais comum aqui são a violência física, né, a agressão, negligência, casos de abandono e uso abusivo de álcool e outras drogas. A gente nota também que alguns grupos eles são mais vulneráveis, né, ou seja, as crianças, os adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e mulheres. E aí, aqui no CREAS, a Rosângela passou, né? Somos 3 assistentes sociais e 2 psicólogas, e cada um de nós é responsável por um tipo de segmento. Então, tem o profissional responsável, que vai tratar dos assuntos voltados para criança e adolescente, né? Tem o profissional que vai cuidar das medidas socioeducativas, pessoa com deficiência, drogadição e população de rua, né, e os idosos. Aqui também a gente nota que a maioria dos casos que chegam para a gente são de idosos e crianças e adolescentes. E aí por diversos motivos, né? Ou é aquele idoso que está abandonado, a família não está dando conta de cuidar, a criança e o adolescente que vive numa família em que há o uso de álcool ou de algum outro tipo de droga, e aí acaba acontecendo uma violência contra aquela criança, uma negligência. E aí, como que a gente faz esse acompanhamento, né? Os nossos acompanhamentos são através dos atendimentos. Então, a gente faz atendimento individual com uma pessoa que está sofrendo a violência, e com outros membros da família também. A gente tenta entender todos os lados da história. Porque muitas das vezes, aquela pessoa que está violando o direito, às vezes ela nem percebe que o que ela está fazendo é uma violação. Então, a gente tenta conscientizar aquela pessoa, né, para que ela entenda que o que ela está fazendo é errado e para ela criar maneiras de superar aquela situação. Aí a gente faz também os atendimentos entre famílias, então a gente chama mais de um membro da família para estar conversando, até para eles também conversarem entre si, que às vezes acontece de não ter o diálogo entre
as pessoas da mesma família. Aqui no CREAS a gente, né, por conta do momento que a gente está passando, estão parados, mas a gente tem o grupo de adolescentes e o grupo de familiares, que a gente faz vários tipos de atividade. A gente também costuma fazer as visitas domiciliares, né, para as pessoas que não conseguem vir até o CREAS, aí a gente vai até a casa deles para estar conversando, estar entendendo o que está acontecendo. E sempre nesse sentido, né? Como a Rosângela já falou, não é um órgão punitivo, nem para a gente verificar se está ou não acontecendo uma violação de direito. A gente tem que entender qual é a dinâmica daquela família e criar estratégias junto daquela família para que a situação seja solucionada. Muitas das vezes as pessoas acham que, por exemplo, no caso de um idoso, o melhor é o idoso ir para o asilo, né? Mas aí, entendendo aquela família, a gente consegue criar estratégias para que o idoso não precise sair da casa dele. Ele pode continuar convivendo com a família, né? Desde que ele seja cuidado. E aí, o nosso trabalho é sempre com a centralidade na família, né? Mostrar as potencialidades daquela família, identificar o que não está tão legal para a gente criar uma estratégia para melhorar. Então, o importante é a família, né? O convívio de todos. E aí, como que as pessoas chegam até o CREAS? Né? A gente recebe muito encaminhamento do próprio CRAS, que também é um órgão da assistência, como já foi falado. A gente trabalha diretamente com o Conselho Tutelar também, então eles acompanham, né? Eles fazem um atendimento a uma família, identificam que aquela criança está sofrendo uma violação de direito, eles encaminham para a gente trabalha em conjunto. A gente recebe muito encaminhamento da saúde, né? Seja dos postos de saúde em cada bairro, a Santa Casa entra em contato com a gente, sempre que eles notam que alguma coisa está acontecendo com a família. Né? A gente pode receber da educação também, e aí a gente recebe, às vezes, já direto da promotoria ou tribunal de justiça. Tem as denúncias do Disque 100 também, né? Que é totalmente anônimo. A pessoa faz a denúncia no telefone e a gente recebe por e-mail uma cópia daquela denúncia, né? Pedindo para a gente fazer uma visita, entender o que está acontecendo. As delegacias, às vezes, entram em contato com a gente também. Das OSCs, que a Rosângela já citou, quando eles acompanham tem uma família inserida nas atividades, eles notam alguma coisa, eles também entram em contato com a gente, para a gente estar trabalhando junto. A gente também recebe de forma espontânea, então, às vezes, uma família está passando por uma situação, ela não está sabendo como lidar com aquilo, eles procuram a gente para orientação, até para saber, às vezes, não é no CREAS que eles precisam ir, mas aí a gente conversa, a gente orienta onde seria o melhor lugar. Outras formas de denúncia também, às vezes, ligam para o telefone do CREAS, e aí a gente, né, vai buscar entender o que está acontecendo. E aí, queria reforçar, né, que apesar desse momento de quarentena, as atividades estarem paradas, o CREAS não parou em nenhum momento. A gente está aqui de segunda a sexta, das 8 às 5 da manhã. Então, se tiver... das 8 às 5 da tarde. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação, pode vir conversar com a gente, né? A gente pode deixar depois também o telefone aqui nos comentários, para quem quiser, talvez, marcar um horário para estar conversando. E aí, podem ficar à vontade, né? Se alguém tiver alguma dúvida também, quiser mandar para a gente aqui por hoje, é isso. Não sei se o Mauro vai chamar todo mundo de volta, mas eu estou vendo uma perguntinha aqui embaixo, de pessoas em situação de rua, né, que tenham um lugar para tomar banho e passar a noite. Aqui no CREAS,
para as pessoas que estiverem em situação de rua, que não queiram pernoitar lá na Associação Amando ao Próximo, eles podem vir tomar o banho aqui. Né? Entre as 8 e as 5 que a gente está aqui, eles podem vir, utilizar o banheiro. E aí, para quem quiser passar a noite em algum lugar, tem a Associação Amando ao Próximo. Daí pode vir, né, a pessoa vir conversar com a gente, ou quem está vendo uma pessoa em situação de rua pode entrar em contato com a gente, que a gente vai até a pessoa conversar com ela, para conversar, ver se ela tem um interesse em tá passando a noite lá. Aqui, essa pergunta já apareceu um pouquinho mais cedo dos CRAS, né? Em Cruzeiro a gente tem 2 CRAS, é o CRAS Oeste, que fica no fim da Rua 7, né? Lá sentido Santo Cruzeiro. Ele é responsável por metade da cidade. E a gente tem o CRAS Leste, que fica lá na Olaria. As pastorais até trabalham, gente, mas o mal. Eu estou desligada. Boa noite, Paulo Martins. Já vi só a pergunta aí, como as pastorais podem trabalhar? A gente até já tem um contato com as pastorais, tá? Algumas representantes já entram em contato conosco, e quando elas identificam alguma situação de violação de direito, elas já imediatamente entram em contato conosco, e a gente vai até a casa das famílias para ver qual é a possibilidade do nosso trabalho, da nossa intervenção ali, tá? Então, é só entrar em contato com a gente mesmo, porque é um trabalho muito importante da pastoral, a gente aprecia demais o trabalho das pastorais aqui da cidade, do município, né? E a gente acaba que trabalha em conjunto, sim, fica um trabalho até legal. A Maria Oliveira está dizendo também aqui que nos bairros do Itagaçaba temos muito a agradecer. As famílias atendidas estão em equipe elas sempre encontram neles um tratamento humanizado. Parabéns às profissionais. Parabenizando vocês, viu? Bem, na fala de vocês queriam complementar alguma coisa antes da gente seguir? Regina, Rosângela, lembrou de alguma coisa que quer falar? Regina? Também. Então, nós estamos localizados na Avenida Jorge Tibiriçá, 1352, Vila Canevari, próximo ao museu. E nós somos o CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, tá? Que trabalha com violação de direito propriamente dito, né? Ali na rua, ali em frente à Associação Cívica, tem a Secretaria de Desenvolvimento, que muita gente confunde com o CRAS. Não é a CRAS, é a Secretaria de Desenvolvimento que subsidia, né, o CREAS e os CRAS, tá? Mas também que lá tem profissionais, lá tem a parte administrativa, lá tem também assistente social, e quando a população chega até lá e eles identificam que é uma população para nós, eles encaminham para a gente também. Então, são vários órgãos com seus trabalhos específicos, que acaba que tem um pouco de confusão, mas que a gente acaba explicando, né, para cada um. Bem, você que está nos acompanhando aí, se você tiver alguma pergunta relacionada a violação, nessas linhas que foram apontadas pela Natália, de violação de direito, psicológica, física, negligência, álcool, ou se você tiver alguma dúvida, ou se quiser fazer alguma pergunta, ou se quiser fazer algum apontamento, a oportunidade é essa. Nós estamos hoje aqui conversando com uma equipe do CREAS de Cruzeiro,
que é Centro de Referência Especializado da Assistência Social, como a Regina acabou de colocar, e hoje o tema é assistência, proteção e defesa dos direitos. É importante que a gente entenda que esse mutirão pela vida, ele passa pela linha da defesa dos direitos. Porque se a pessoa não tem direito, ela não tem, perde, não tem dignidade, e se ela não tem direito, ela não tem espaço, se ela não tem direito, ela não tem vez, se ela não tem direito, ela não tem absolutamente nada. Então é por isso que a linha da defesa dos direitos é importantíssima para que a gente possa, a pessoa possa ter dignidade, para que a pessoa possa ter espaço, para que a pessoa possa ter vez, para que a pessoa possa ter vida. O Paulo está fazendo uma pergunta. Os CRAs, de certa forma, não deveriam ficar mais perto das áreas de risco social? O CRAs existentes suprem a demanda? Se vocês poderiam responder isso. Então, Paulo, quando é instituído, né, implantado o CRAS em qualquer município, já é feito mesmo uma pesquisa, né, de vulnerabilidade. Então, aqui em Cruzeiro está bem localizado, sim. É que nós não temos um número suficiente de CRAS ainda, né? Nós precisamos de um no Itagaçaba, já está sendo visto isso, né, Mauro? É uma coisa que é bem discutida até no Conselho Municipal da Assistência Social, e nós temos que ter um também na região da Vila Loelo, que eu não sei dizer a região, né? Então, tá faltando ainda, só faltam acho que dois ou três CRAS aqui, mas os outros dois são localizados, sim, tá certinho, não tá errado, não. E aí, o que acontece? Esses dois CRAS, eles estão divididos ao meio, né? Pega uma parte da cidade, um CRAS pega uma parte, uma região, o outro CRAS pega outra região, é dividido ao meio. Não dá para atender toda a demanda mesmo, não dá. Falar que dá, a gente é utopia isso, né? Eles atendem dentro do que dá, porque não tem número suficiente de técnicos e também não são itinerantes, né? Quem poderia responder essa pergunta aí? Dentro dos grupos de risco social, qual o grupo tem demonstrado mais cuidado? Entendi. Posso falar? Pergunta aí. Dentro dos grupos. Posso responder, então? Então, na verdade, assim, não existe, né, qual grupo tem mais prioridade ou mais risco nesse momento. Tá? Todo público que o CREAS atende é um público que precisa de atenção imediata. Né? Eles estão em situação de risco, eles estão sofrendo violência. Né? Então, assim, não tem um específico. Né? Agora, como a Natália colocou, existem um número maior de casos, por exemplo, de situações com idosos, né, com crianças e adolescentes, do que, por exemplo, chega para a gente mulheres vítimas de violência ou discriminação LGBT. Né? Então, esses são menores, um número menor do que crianças e idosos, né? Que é o nosso público maior, assim, nesse momento. Né? Mas tem bastante meninos e meninas, né? Na medida socioeducativa também, entendeu? Que a gente acompanha. Né? Então, não tem nem como a gente dizer assim, nossa, o número de risco, qual é o mais em risco hoje? Porque, na verdade, todos estão em risco. Então, na verdade, é um trabalho difícil, né? Porque a gente, como eu falei, a gente precisa articular muito a rede, nem sempre a gente consegue fazer todas as respostas que a gente precisa, entendeu? Mas assim, bacana, né? Assim, até a pergunta, entende? Não sei. Acho que eu passo para o outro responder aí, Regina. Responde aí.
não consegui ler a pergunta. Ah, se a gente colheu fruto, sim. A gente pega muitas situações difíceis, mas a gente consegue. A situação mais recente que a gente pegou foi eu com a Natália, que é a psicóloga, foi de um rapaz que estava em situação de rua, e ele veio aqui nos pedir, implorar por uma internação, né, numa comunidade terapêutica. E eu ainda não tinha uma resposta precisa para ele naquele momento, mas aí existe um protocolo de atendimento, precisa passar por médico, tem que ter acompanhamento médico, encaminhamento, tem que fazer exame, né, fazer o teste rápido. Então, deu para providenciar isso, mas a comunidade terapêutica em si, na hora, ainda não deu para dar resposta, mas eu falei para ele que à tarde já teria uma resposta. Mas como é um público um pouco difícil, porque ao mesmo tempo que eles querem, eles já desistem, ele não voltou à tarde, aquilo nos preocupou muito, a gente não conseguiu colocá-lo no lugar seguro para poder firmar, né, esse pensamento dele. Aí, no outro dia, a consulta era 9 horas da manhã, ele não foi, né? Eu entrei em contato com a Elaine, que é responsável no ARI, ele não havia aparecido, mas como ele havia me falado onde ele dormia, eu falei para a Natália, ó, vamos pegar o carro e vamos atrás, né? A gente tenta achá-lo, né? E aí nós conseguimos uma consulta para ele às 13h30 da tarde, tinha como encaixá-lo, nós fomos atrás, ele estava todo desolado, aí, não vou falar o nome que não pode, né? Aí eu cheguei e falei, e aí? Ué, desistiu? Ele foi desistir, eu tô meio aéreo. Falei, então, mas você ainda quer? Porque a gente conseguiu um local para você ir. Nossa, aí a animação dele foi, não, eu quero então. Então, a partir dali, a gente colou nele, nós o levamos para consulta, nós levamos a fazer o exame, nós trouxemos ele para o CREAS, a gente deu almoço para ele ficou o dia inteiro com a gente, aí a gente levou ele no escritório da comunidade terapêutica, fizemos todo o trâmite que tinha que fazer da internação e o levamos. E quando chegou lá, quando a gente o entregou nessa comunidade, ele olhou para nós duas e foi até, eu vou falar para vocês, a gente não pode se emocionar, mas naquela hora ali eu tive que segurar, a Natália eu creio também, ele olhou para nós duas e falou assim, pena que eu não posso dar um abraço em vocês duas por conta da situação, porque na pandemia não pode. Eu falei para ele, não, só de você já estar aqui para nós, a gente já está feliz. Mas dali a gente já saiu assim, né, meio que quase que chorando, mas essa aí para nós foi não vou falar que é vitória não, porque isso aí faz parte do nosso trabalho, esse é o nosso trabalho, mas assim, é um trabalho que a gente se sente dignificada quando vem a solução, quando acontece. Esse é um caso, tem vários, mas não dá para ficar mensurando, tá? A Natália quer comentar também? Não, eu que queria, pode? Então, eu. Então, porque olha só, na verdade, o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente consegue, né, dar uma resolução, né, proteger algumas famílias ali, outras vêm. Então, assim, a gente colocar um parâmetro assim de que, olha, a gente conseguiu vitória, né, sei lá, conseguiu ajudar aquela família, né, resolver, dar um suporte para aquela família, a gente não tem como afirmar isso, né, porque na verdade vem outras. Então, assim, a gente colhe muitos frutos, sim, positivos, mas infelizmente tem outras famílias com os problemas também. Entendeu? Então, por isso que eu acho assim, não tem como mensurar muito se são se é bons ou ruins, né? Se são vitórias ou derrotas, entendeu? Então, acho que é difícil. Quer comentar, Natália, sobre isso? Não? Temos aqui uma pergunta da Maite Azevedo. Falta de trabalho digno, renda,
falta de moradia digna, falta de atividades esportivas, por exemplo, para os jovens e crianças nos bairros, seriam causa dos problemas? Alguém quer responder isso? Posso falar um pouquinho? Ah, De certa forma, sim, né? Porque a falta de uma moradia digna, a falta da renda, as atividades para os jovens, quando não tem, eles acabam procurando em outros lugares, né? E também a questão da falta do trabalho, a falta da renda, ela acaba deixando as famílias mais tensas, né? E, igual, algumas situações que chegam para a gente são de pais, mães, que saem para trabalhar e deixam os filhos sozinhos em casa, né? E às vezes o que falta é uma atividade para aquela criança num contraturno escolar, para que ela não fique sozinha, não corra o risco, né? Então acaba sendo um agravante quando faltam essas coisas. bem, a gente tem aqui também, Roberta, Camilo, parabéns pelo trabalho de vocês. O Ademir está dizendo, mas claro que você acabou de mencionar, muita força para continuar com o trabalho, parabéns, está parabenizando, porque esse trabalho é um trabalho que é difícil, como a Regina comentou, como o Rosângela comentou. A gente não pode se envolver emocionalmente, mas nós não somos robôs, nós não somos de pedra, nós somos seres humanos. E como seres humanos, a gente tem que tratar o ser humano como ser humano. E acho que o que é importante e o que dignifica essa linha de trabalho é a forma que nós tratamos as pessoas que vão procurar. A pessoa já vai procurar ajuda numa situação completamente fragilizada. Acho que é importante a gente entender que a gente sempre bate na tecla que CRAS é a porta de entrada para a assistência social. Mas todo e qualquer setor público, qualquer instituição, a gente tem que tratar as pessoas de forma humanizada. A gente não está ali só, a gente tem que deixar claro que, e você deixou muito bem claro isso, Regina, Natália, Rosângela, a gente não está ali só por causa do dinheiro, não. A gente tem que trabalhar com dignidade, para tratar as pessoas com dignidade, tratar as pessoas com amor, tratar as pessoas com respeito. Às vezes, mesmo que a pessoa não consiga atingir o objetivo dela, a forma humanizada que a gente trata a pessoa já se sente acolhida, já se sente realizada. Aí, que Deus abençoe e permita que esse trabalho abranja cada vez mais pessoas. Maria Oliveira, o CRAS é importante pelo trabalho preventivo, fundamental na vida das famílias. Vocês concordam com isso, que o CRAS é um trabalho preventivo? A gente acabou de dizer que ele é porta de entrada, mas se alguém quiser comentar isso. Então, o trabalho do CRAS é justamente tentar prevenir, né, as situações de risco. Né? Então, assim, não chegar ao CREAS, vamos dizer assim. Né? Então, a gente vai trabalhar primeiro, vai trabalhar essa família. Por isso que assim, a Regina falou, faltando o CRAS, é fato, né? Porque não dá para 2 CRAS atender todo o município, né? Fazer esse trabalho. A gente vai ter que trabalhar essa família, trabalhar as potencialidades dessa família, né? Para que ela possa enfrentar situações de vulnerabilidade e risco que ela está vivendo. Né? Então, não dá para fazer, infelizmente, é muito pouco ainda, né? Assistência, a gente precisa de mais CRAS para poder fazer esse trabalho, mas é um trabalho preventivo. Na verdade, né, e vamos pensar assim, o ideal seria que a gente conseguisse, né, trabalhar essas famílias no CRAS para que não chegue no CREAS, né? Eu não li a pergunta. Não é bem uma pergunta, mas Tá. muito parabéns, só socializando. A Lúcia Ela está aí. dizendo parabéns pelo trabalho, porque vocês me ajudaram a ajudar.
porque é muito difícil lidar com problemas de outros sem um direcionamento. Muito obrigado, ela está dizendo para vocês. A Maria Oliveira está dizendo aí, o CREAS é o curativo, então, do CRAS? Ela não botou, mas assim, CREAS é o curativo? Isso aí, isso é o curativo, né? Por isso devemos, ela coloca de novo, por isso devemos lutar pela implantação dos que faltam. É isso, eu concordo com ela, Maria. Precisamos lutar, né, para que sejam implantados outros CRAS no município. É o curativo, eu não sei, né? Porque assim, a gente infelizmente, a gente também muitas vezes fica impotente diante de algumas situações. Então, não tem como dizer, é o curativo, vai resolver, né, a situação, o CRAS não resolveu, o CREAS vai. Não, não é bem assim também. Né? São vários fatores que, infelizmente, nem sempre a gente consegue atingir o nosso objetivo. Mas a gente tenta. Bem, eu quero lembrar aqui que a missão da Sexta Semana Social Brasileira é articular pessoas de boa vontade, famílias, igrejas, movimentos sociais, populares e a sociedade brasileira mobilizadas, vamos entender a sociedade brasileira aqui como sociedade de cruzeiro ou como quem está nos acompanhando. Sociedade brasileira, sociedade cruzeirense, mobilizadas em multirão pela vida. Para quê? Para construir o bem viver. Construir o bem viver. A gente construir o bem viver, a pessoa tem o necessário para viver. É ter o que comer, é ter onde dormir, é ter dinheiro para comprar remédios, se necessário, mas também é ter dinheiro para um lazer também, né? Não é só remédio, é lazer, bem viver, sem desigualdades, sem desigualdades. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade completamente desigual, sem discriminações, sem preconceitos, propondo e assumindo ações concretas para conquistar aquilo que é o sentido desse mutirão: casa, teto, trabalho, para todas as pessoas, especialmente para os mais pobres, especialmente para os mais pobres. Então, esse é o sentido do mutirão. A gente agradece. Tem o Paulo que queria fazer mais uma pergunta aqui. Vou socializar e vou ler a pergunta. Queria destacar a importância das conferências de assistência social como base do trabalho de vocês. É isso? Deixar para vocês responder, porque eu estou aqui só de mediador, não estou aqui respondendo nada. Vocês que têm que responder. Quem vai responder, abre o microfone. Não só das conferências, né, como dos próprios conselhos de direito. Né? É um espaço em que é aberto às pessoas, é um espaço para a gente discutir mesmo o que está faltando na nossa cidade, tentar criar estratégias para conseguir o que está faltando, né? Então, aqui no CREAS, a gente também participa dos conselhos. Eu faço parte do Conselho da Pessoa com Deficiência, Regina participa do Conselho da Assistência Social, o Carlos, ele participa do Conselho da Criança e do Adolescente, Rosângela participa do Conselho do Idoso. É um espaço que está aberto para a gente discutir o que falta na nossa cidade, né? E a conferência também é um momento de estarem todos lá. É um momento em que a população da cidade tem espaço para poder falar, né? E a gente pensar junto o que está faltando, né? Não a gente como profissional que vai impor alguma coisa, mas a gente está lá para ouvir todo mundo e para construir junto, né? Então a gente teve uma conferência da assistência no ano passado, onde a gente discutiu um pouquinho até a questão da falta dos CRAS, né? E é muito importante todo mundo participar mesmo. Tive a oportunidade de estar presente também nessa conferência municipal. Acho que é importante, quando a gente fala, fiz questão de ler essa lição, porque
todo esse mutirão, ele foi construído, está sendo construído para quê? Para dar atenção principalmente para aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade. A gente fala muito de vulnerabilidade nos conselhos. Por quê? Porque tem muita gente vulnerável. É importantíssimo o trabalho do CREAS. Trabalhar nessa linha, criar estratégias para resolver problemas de violação de direitos não é fácil. Requer parcerias, requer apoio, requer comprometimento. Aí a dica que a gente dá aí para quem está acompanhando aí essa live, se você tem uma pessoa que é estrategista, né, e que tem facilidade para encaminhar, para solucionar problemas, para apontar soluções, você é um potencial parceiro do CREAS. Você é um potencial parceiro daqueles que se propõem a criar um mutirão pela vida. O padre Fabrício, quando disse assim até falei para a Regina, chamar o CREAS, né? Chama o CREAS. Por quê? Porque ele entende que o CREAS é importantíssimo nesse processo de desigualdade, de violação de direitos. Não que vocês tenham a responsabilidade, como a Rosângela apontou, de resolver tudo. A gente sabe que não é isso. Mas quando a gente fala de articular pessoas, o padre Fabrício entendeu muito bem que vocês são pessoas que não podem ficar fora dessa articulação da linha da defesa dos direitos, sobretudo daqueles que se encontram violados. E tem muita gente, vocês apontaram alguns aí, né? Adolescentes, famílias, idosos, mulher, situação de rua, criança. Quer dizer, tem muita gente tendo seus direitos violados. E pasmem, sabe por quem? Por quem está próximo. Muitas vezes pela família. Muitas vezes por pessoas que a gente olha assim, a gente não acredita. Mas a violação, elas não vão para isso, mas a maior parte das violações de direito vem de quem está próximo. Então, você que está aí, abra os olhos para as pessoas que estão próximas de você, principalmente idosos, sobretudo aqueles que se encontram sozinhos. Quando fala aqui que a gente tem que, homens e mulheres de boa vontade, se entenda dentro desse bloco de pessoas, desse multirão que está sendo convocado, não só pelo Papa, mas pelo próprio Jesus Cristo. Para quê? Para perceber aqueles que se encontram numa situação de vulnerabilidade, mas não só de olhar, não. É de olhar, buscar estratégias junto com os equipamentos que nós temos em Cruzeiro, junto com o CREAS, sobretudo o CREAS que está aqui hoje. Para quê? Para que essas pessoas tenham os seus direitos resguardados. O Mutirão pela Vida é lutar para que aqueles que estão perdendo direitos recuperem seus direitos. Por quê? Porque nós estamos buscando o bem-estar. Não é só o meu bem-estar, não é só o da Rosângela, não é só o da Regina, não é só da Natália, não é só daqueles que compõem a equipe técnica com elas, mas é o bem-estar de todos. E como é prazeroso aquilo que elas falaram da missão que elas realizaram. É um prazer enorme, é uma satisfação enorme quando a gente consegue realizar a nossa missão. E você, quando eu aponto aqui para lá com você, eu estou apontando primeiro para mim, ó. Primeiro eu estou apontando para mim. Você é convidado, você é convocado para fazer parte desse mutirão pela vida. Você faz parte, você é convidado, você é convocado, você é chamado. Você faz parte, você é necessário na construção desse mutirão pela vida. Estou mostrando primeiro para mim. Não dá para a gente jogar essa responsabilidade para outro. A gente está caminhando para finalmente, a palavra final da Regina, da Rosângela e depois da Natália. Então, o que eu deixo aqui, né, para todos, que é uma coisa que a gente fala muito no nosso trabalho, é sobre a empatia, né? A empatia, o que é? É se colocar no lugar do outro, né? Aqui nós somos ouvintes, né? Chega uma pessoa aqui, a gente tem que ouvir,
Geralmente nós ouvimos em 2 pessoas, geralmente sempre uma psicóloga e uma assistente social junto, nunca sozinho. Às vezes até quando a pessoa só quer ser atendida por uma, tudo bem, mas geralmente em dupla, e ali a gente exerce o sentimento de empatia. A gente se coloca no lugar do outro para entender, tentar entender o que a pessoa está sentindo, está passando, até para a gente ver se consegue um trabalho efetivo. E aí eu passo isso para vocês como um sentimento de vida, né? Que não seja, no nosso caso, a gente faz profissionalmente, mas isso faz parte da nossa vida no cotidiano também. Isso dentro da nossa casa, com a nossa família, entre nós aqui mesmo, os colegas de trabalho, né? Familiar, amigos, a hora que a gente está na rua, vê uma pessoa na rua, então isso aí tem que fazer parte do nosso dia a dia. Então, isso eu deixo para todos nós, não deixo para vocês, eu deixo para todos nós, sempre empatia, tá bom? Então, queria agradecer, né, a oportunidade de poder estar falando um pouquinho do nosso trabalho, né, tá conhecendo, para que vocês possam estar conhecendo um pouquinho do CREAS, o que é o CREAS, e que busquem mesmo, né, que busquem, a gente está lá, situações que vocês estão com dificuldade, não estão sabendo como lidar, de violação, procurem o CREAS, que a gente vai estar lá, de braços abertos, para ouvir e acolher vocês. Tá bom? Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também, né, o espaço para a gente estar podendo falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Muitas pessoas às vezes não conhecem o CREAS, né? Conhecem mais o CRAS. E aí, para poder falar, né, como que a gente trabalha, reforçar o que a Rosângela falou, né? Tem alguma dúvida, pode vir aqui conversar com a gente. A gente está aqui para isso mesmo, né? Para acolher quem chega até a gente, entender o que ele está falando, né? Às vezes não é com a gente, mas poder dar um norte para a pessoa de onde procurar ajuda, né? E só reforçar que um é responsável pelo outro mesmo. Então, se você sabe de alguma violação que uma pessoa está passando, algum tipo de vulnerabilidade que um conhecido, vizinho, parente, né, entrar em contato, ou com o CRAS mais próximo, com o CREAS, tem os canais de denúncia também, Disque 100, Disque 180, que é para mulheres em situação de violência, né, entrar em contato com o Conselho Tutelar, que a gente não pode ficar quieto, né, se a gente sabe de alguma coisa e acabar se omitindo por achar que não tem nada para fazer. E aí é isso. Queria estar agradecendo mais uma vez a Regina, Rosângela, Natália, em nome do Padre Fabrício, que é coordenador do setor pastoral de Cruzeiro, e também em nome do Padre Alessandro, que nos acolhe hoje. Hoje nós estamos realizando essa live pelo perfil da paróquia Senhor Bom Jesus. Muito bonito esse sinal de unidade pastoral e essa preocupação pela vida. A gente está muito feliz de estar fazendo esse trabalho com vocês e a gente espera que o setor pastoral Cruzeiro possa ser percebido como vocês, como um parceiro, um grande parceiro nessa empreitada pela vida, sobretudo na violação, porque o nosso trabalho é isso mesmo, a evangelização requer oração e ação. E por conta dessa ação, dessa resposta, que nós estamos aqui construindo esse mutirão pela vida, para que todos aqueles que requerem a atenção pastoral do setor cruzeiro possam receber através da oração e da ação. E vocês estão aqui mostrando para todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer também a todos aqueles que participaram com perguntas, que acompanharam essa live. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela participação de vocês, obrigado por terem enriquecido esse momento. E amanhã continua, né? Amanhã nós continuamos com o mutirão. Falou-se muito aqui de conselhos, de conferência. Amanhã nós vamos ter a Casa dos Conselhos de Cruzeiro, através dos conselheiros Hamilton Barbosa, Marcília de Figueiredo Amorim
Rizioso e o Wilson Machado. E vai ser discutido conceitos de direitos, democracia participativa, políticas públicas e cidadania para todos. Você que está chegando agora, essa live vai ficar gravada, você pode ver lá depois, você pode compartilhar, para que outras pessoas possam também se apropriar desse conhecimento, possam se apoderar desse conhecimento, para que a libertação, para que a democracia, sobretudo para que a violação de direito não perdure na vida de ninguém. Mais uma vez, obrigado, Rosângela, Regina, Natália, e obrigado a você que nos acompanhou. Boa noite a todos, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que Santa Dulce dos Pobres seja a nossa grande intercessora nessa empreitada junto aos fragilizados e marginalizados da nossa sociedade. Que a gente possa buscar sempre, na graça de Deus, a força necessária para que a gente não se esmoreça frente a toda e qualquer diversidade. Que Deus nos guarde e nos proteja. Boa noite a todos.